Creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. E glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Uma boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar em nome do Cristo. Vamos sentar em nome de Jesus. É bom tê-los aqui. E é bom estarmos aqui. É bom termos a oportunidade de ouvirmos a Santa Palavra e aprendermos com ela em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu costumo explicar o seguinte: tudo que envolve o culto, nós devemos tratá-lo de uma forma diferenciada, manifestando ali todo tipo de honra, manifestando ali todo tipo de zelo, até porque o culto que nós prestamos a quem? A Deus. E a Bíblia diz que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Então, do início do culto ao fim do culto, ou seja, tudo o que é culto, nós devemos manifestar esse zelo, esse temor, esse respeito, essa honra. Mas, de tudo aquilo que envolve o culto, o momento áureo dele é a exposição da palavra. É nesse momento que nós temos condições de tomarmos posse da bênção. Por quê? Porque eu tomo posse da bênção por meio da fé. Só que a Bíblia diz que a fé, ela só vem por um meio. Qual meio? Quando eu paro para ouvir o quê? A palavra. Fé é uma coisa intransferível, tá? Por exemplo, eu não tenho como transferir a minha fé para você, nem você transferir a sua fé para mim. O máximo que nós podemos fazer é unir a fé. Unindo a fé, aí sim é uma coisa muito boa. Por exemplo, a igreja primitiva, quando soube que o Pedro estava preso e que seria morto no dia seguinte, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Ou seja, eles estavam unidos em oração, numa só fé, em prol de um propósito. Qual que era o propósito? Livrar a Pedro, né, daquela situação. E Deus livrou, pastor? Ué, e como livrou? Pedro foi tirado daquela prisão de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. Então, unir a fé é possível. Agora, transferir fé, não. Inclusive, o missionário R.R. Soares, ele fala sobre isso. No começo do ministério dele, ele cita muito isso naqueles CDs de pregação, aqueles antigos, né? E ele dizia que, quando ele começou a sua carreira como pregador, ele cometia alguns erros, né? E um deles era esse. Ele orava pela pessoa até com dó, piedade. Às vezes a pessoa estava num sofrimento tremendo e ele pedia: Senhor, transfira a minha fé, que eu tenho fé de buscar mais fé. Até que o entendimento chegou e ele entendeu que isso não era possível. Por isso que ele até ensina. É melhor você gastar tempo pregando, ensinando, e depois você fazer a oração da fé mediante do que foi ensinado, do que simplesmente fazer a oração da fé sem base, sem alicerce nenhuma. Então, esse momento da pregação é o momento áureo do culto. Então, que nada lhe atrapalhe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por isso que a gente pede para desligar o telefone, tá bom? Para que nada atrapalhe você, em nome do Cristo. Bom, falando já em entrar na pregação, então vamos lá.
Vamos entrar nela. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis. O segundo livro dos Reis. Vamos lá? É texto conhecido, tá? Segundo Reis, lá no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 20. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 20. O texto diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma, o que, igreja? Coisa. Irmãos, vamos ler novamente essa última parte, tá? Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele o que? Alguma coisa. Se tem uma coisa que Deus deseja para o povo dele, ou seja, Ele deseja para mim, Ele deseja para você, Ele deseja para todos nós. Deseja o quê, pastor? Que nós venhamos estar bem em todas as áreas da nossa vida, viu, irmãos? É triste quando vemos algumas pessoas dizendo ao contrário. A impressão que dá é que para você receber algum favor da parte de Deus, você tem que viver aqui na terra uma vida minguada, se arrastejando, como se fosse assim, um verme que não é merecedor de nada. Misericórdia. Uma vez eu estava lendo o livro do missionário R.R. Soares, e ele dizia que um alto preço foi pago na cruz. Foi ou não foi, irmãos? Um alto preço. Não foi a vida de um qualquer. Foi a vida do Cristo, do nosso Salvador. Um alto preço foi pago naquela cruz. Aí vem aquela questão que é de fácil entendimento. Não se paga um alto preço por aquilo que não tem o quê? Valor. Se foi pago um alto preço, é porque aquilo tem um grande valor. E o preço pago na cruz foi em favor de quem? De todos nós. Então nós temos um grande valor para Deus. Prova disso que Ele enviou o seu Filho para nos tirar da condenação do inferno. Então Deus deseja o melhor para todos nós. Em 3 de João, versículo 2, vai aparecer aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó, 3ª carta de João, no versículo 2. Põe para mim aqui, Juliano, por favor. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas o quê? Saúde, assim como bem vai o quê? A tua alma. Irmãos, olha só.
Se o Espírito Santo de Deus permitiu, porque a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada. Inspirada por quem? Pelo próprio Deus. A Bíblia diz que homens de Deus, ou seja, mãos humanas, escreveram as Escrituras. Mas esses foram inspirados, tá? Pelo Espírito Santo. Tem gente que até quer, vamos dizer assim, desacreditar das Escrituras, não dando a ela o devido crédito com essa desculpa, né? Quem escreveu a Bíblia foi ser humano como eu? Opa, peraí. Põe uma vírgula aí, né? Foi ser humano? Foi, vírgula. Inspirados por quem? Por Deus. Aí muda toda a história. Então, se o Espírito Santo permitiu que isso daqui estivesse nas Escrituras, é porque isso daqui é desejo de Deus também para mim e para você. Para a igreja dele. Então Deus, ele quer que nós venhamos estar bem em todas as coisas, viu? Por exemplo, na sua vida profissional, Ele quer que você esteja bem, que você seja uma pessoa realizada, Ele quer. No seu casamento, daqui a pouco nós vamos falar de casamento, você acha que Deus criou o casamento para quê? Para que duas pessoas vivessem igual cão e gato? Não, claro que não. Para que vivessem ali frustrados, um com o outro? Não. A vontade de Deus é que todo mundo seja feliz e realizado no seu casamento, na sua vida familiar, ou seja, em tudo aquilo que envolve a sua vida. O desejo de Deus é que você esteja bem, irmão. Agora, é claro, para que você venha estar bem em todas as áreas, cuidado para você não deturpar isso e começar a buscar esse bem de uma forma ilícita, tá? Através daquilo que chamamos de ilicitudes. Porque tem gente, para ela estar bem, ela precisa de meios ilícitos. E quando a gente precisa de meios ilícitos para estarmos bem, seja a área da vida qual for, aí, meu irmão, aí Deus não está no negócio, não. Então vamos analisar o texto que acabamos de ler. Preste atenção. Eu vou só conjecturar a história, não vou ler todo o texto, porque é texto conhecido. Eu só vou lembrar vocês. Tinha um homem que ele era muito respeitado na sua terra. Ele era um grande general. O nome dele era Naamã. Lembram dele? Ele era tudo isso, só que tinha um porém. Qual que é o porém? Ele tinha um sério problema de saúde. Ele era leproso. Aí ele descobre que lá em Israel, lá em Samaria, existia alguém que poderia ajudá-lo. E esse alguém era um profeta de Deus. Qual que é o nome dele que eu esqueci? O Eliseu. Parabéns, isso aí mesmo. Estou gostando. E ele então arma toda a sua comitiva e vai atrás do Eliseu. Eu não quero nem entrar nos pormenores, mas quase que ele volta leproso. Por algumas circunstâncias lá que já falamos. E se formos falar sobre isso, a gente não adentra aqui o eixo principal da pregação de hoje. Mas acabou, foi que ele deu o braço a torcer, foi lá, mergulhou 7 vezes no Jordão, porque essa foi a recomendação do homem de Deus, que falava inspirado por Deus. E depois, então, do 7º mergulho, ele sai das águas ali, com a sua carne toda limpa, purificada, pele igual pele de criança.
aquele homem se enche de gratidão. E se tem uma coisa que Deus se agrada, viu, gente? É de um coração grato. Você tem que ser grato. Grato a Deus. Grato pela sua vida. Grato pela família que você tem, pastor. Se eu só soubesse, pastor. Pastor, aquilo ali é um ninho de cobra, pastor. Meu irmão, você mesmo está declarando que ali é um ninho de cobra? Mas tem cobra que não é venenosa, não. É ou não é? Tem cobra que não é peçonhenta. E se você orar, a situação muda. Mas voltando para cá. Então esse homem, ele teve o seu coração cheio de gratidão. Aí ele procurou agora o homem de Deus e queria retribuir, oferecendo para o homem de Deus riquezas. O homem de Deus não aceitou. E lógico que não tinha que aceitar. Porque o homem de Deus de verdade é assim, olha, não se vende. Já pensou? Você me procura. Sei lá, você está aí com uma doença bem séria. Eu oro por você, unindo a minha fé com você. Você sai da igreja já se sentindo melhor. Fala, meu Deus, estou sentindo mais nada. Aí vai lá no doutor, olha, dor sumiu, o que eu senti eu não sinto mais, os sintomas só, não tem nada. Doutor, eu quero um outro exame. Talvez estava até com a cirurgia marcada. O doutor falou, olha, tá bom, já que você quer. Aí sai o resultado, tudo, sabe, limpo, tudo nos trinques. O doutor coça a cabeça, manda repetir o exame, manda de novo, troca de laboratório. O doutor falou, não estou acreditando no que eu estou vendo. E realmente a Bíblia diz isso, tá? Diz o quê, pastor? Que Deus é aquele que faz até o sábio voltar atrás na sua palavra. Cientificamente falando, o doutor tinha toda a razão de falar, olha, é positivo. Aqui, ó, o câncer aqui, ó. Mas agora faz o outro exame, tudo negativo. Aí ele é obrigado a reconhecer que você está curado. E glória a Deus por isso. Inclusive nós vemos esses testemunhos acontecendo. Você vê na novela da vida real aí, ó. Quantas pessoas sendo curadas das mais diversas questões e situações e enfermidades. Então Deus continua agindo, amém, irmãos? Não é o que a Bíblia diz? Ele é o mesmo ontem e é o mesmo que hoje. E o serás por toda a eternidade. Então, ele não mudou. Tá bom? Tem uma turma aí que prega que certas coisas cessaram, né? Os cessacionistas. Inclusive as curas, olha, isso daí foi no passado. Hoje não mais. Ele não muda. Então, se você precisar de cura física, orgânica, primeiro que ele te cura em tudo que você precisar, tá, gente? Em todas as suas estruturas, física, mental e espiritual. Invocando o poder de Deus, com fé, Deus pode operar porque Ele é Deus. Amém? Ele continua curando, tá? Agora, é claro, a medicina também está aí. Não é pecado usá-la, viu? Pelo amor de Deus. Mas voltando aqui para a minha explicação. Aí o doutor reconhece, bate o martelo, pega a opinião de mais um ou dois profissionais e fala, você está curado. Aí pronto, aí você vem à igreja, pastor, estou curado, pastor. Depois daquela oração, pastor, pastor, eu vou te dar 100 mil reais. Ei, irmãozinho, eu não vou aceitar não. Para mim não, eu vou falar, irmão, posso até aceitar, mas é para a obra de Deus. Não, pastor, vou te dar um carro. Não. Posso até aceitar, mas vou deixar bem claro, é para a obra de Deus. Inclusive, quando for fazer a transferência lá, no nome da igreja. Não é meu nome, não. Porque é assim que funciona. Não que você, pelo amor de Deus, viu, gente?
Não estou falando que às vezes, e também o que eu vou falar aqui não é para você fazer isso. Mas não estou falando que é errado você, de repente, presentear o seu pastor. O pastor trouxe um presente aqui, é o seu aniversário. Trouxe aqui essa, né? Olha aqui essa camisa bonita. Olha aqui, pastor, esse perfume cheiroso. Ó. Não é isso que eu estou falando. Pô, claro que pode, mano. Não tem pecado nisso. O que eu estou falando é você querer retribuir algo que o pastor fez, que no fundo foi ele. Foi quem? Foi Deus. Está dando para entender? Está dando para entender? Então, o Eliseu, na hora que ele ouviu Naamã, falou, quero te retribuir, quero lhe oferecer riquezas. Não. E o Naamã insistindo, ele não, ele insistindo, não, até que ele se deu por convencido. Acatou o não do Eliseu, agradeceu e estava voltando para a sua terra. Só que o Geazi, que era o ajudante do Eliseu, estava lá escutando toda a conversa. E ele pensando com os botões dele. Tão certo como vive o Senhor. Tem gente que gosta, né? De colocar o nome de Deus em coisas em que Deus não se faz presente. Sabe? Tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Olha o que surgiu no coração de Geazi. Geazi, ele tinha aquele perfil de pessoa aproveitadora, gananciosa. Quando Eliseu, se recolheu nos seus aposentos, lá vai ele, correndo atrás de Naamã. Naamã já tinha virado um monte de esquina e quadra já, né? Aí vai atrás do homem. Mente para o Naamã, dizendo que o Eliseu mandou ele ir, cria uma história. O Naamã entrega um bocado de riquezas para ele. Foi até preciso alguém ajudá-lo a trazer. Ele esconde lá na tenda dele. Quando ele sai, dá de cara com quem? Com Eliseu. Aí Eliseu pergunta para ele, onde você foi? Irmão, tem certas perguntas que é a porta de entrada para a misericórdia, sabia? E tem gente que chuta ela. Tem certas perguntas que é a porta de entrada para você abraçar a misericórdia. Mas tem gente que chuta. Quando ele perguntou onde você foi, era para ele ter falado, profeta, eu fui atrás da minha ganância. Eu fiz o que não devia. Me perdoe. Clame aos céus ao meu favor. Que nada. Eu? Não fui em canto nenhum. O Eliseu olhou para ele e falou, vem cá. Por algum acaso o meu espírito não estava contigo? Quando você foi atrás lá do Naamã para tomar dele alguma coisa? Agora tudo que era dele vai ser seu, até a lepra. Pronto. Geazi ficou leproso. A grande questão é, presta atenção, gente. Eu acabei de falar para vocês, agora há pouco, na minha introdução, que é vontade de Deus que eu, você, o povo dele, de forma geral, esteja bem em todas as áreas. Não tinha pecado nenhum o Geazi desejar o quê? Uma vida, vamos dizer assim, econômica melhor. Como não tem pecado, você deseja isso.
Não tem pecado você desejar, sabe, prosperar, ter um ganho maior, para ter uma vida melhor, para ter um pouco mais, vamos dizer assim, uma vida mais, coloque entre aspas, tranquila. Mas que isso venha de uma fonte ilícita, irmão. Que isso venha acompanhado da bênção de Deus. E não do engano, da sujeirada, da maracutaia. E o que acontece? Às vezes as pessoas querem para si algo que Deus até quer também que ela tenha aquilo. Só que Deus, Ele não vai estar envolvido em coisas erradas para que você tenha aquilo. Tenha, irmãos, preste atenção, tenha tudo o que Deus quer que você tenha, mas de uma forma lícita, de uma forma limpa, não por meio de subterfúgios, de ações que ferem e transgridem a palavra de Deus. Esse rapaz usou do engano, da mentira, da ganância, para poder ter o que ele poderia ter com a bênção de Deus, se ele clamasse e pedisse a Deus. Mas não foi isso que ele fez. Irmãos, que você tenha tudo, repito, que Deus quer que você tenha. Mas você não precisa ferir a palavra dele para ter isso. Já que estamos falando de bênçãos de ordem material, irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele ama a prosperidade dos seus servos. Ele não odeia, não. Ao contrário do que alguns ensinam. Alguns até dizem assim: fiquem longe dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Irmão, vou pregar a teologia do quê? Da miséria? Vou falar para você o quê? Disputar comida com os urubus? Claro que não. Eu não entendo o que se passa na cabeça dessas pessoas. Eles falam do que não sabem, falam do que não entendem. Até porque quando alguém vem aqui participar do culto, por exemplo, da segunda-feira, que nós falamos de prosperidade, nós pregamos aquilo que está fundamentado nas Escrituras, não é da base de engano nenhum, não. A gente não chega aqui falando: irmão, amanhã você vai ser mega multimilionário. Nada disso, irmão. Mas se Deus quiser fazer de você um milionário, um trilionário, e o que é mais depois de trilionário? Não sei se tá. Você que é aí o parente do Elon Musk. Se Deus quiser, Ele pode. Mas quando nós falamos que você pode desfrutar de uma vida de prosperidade com a bênção de Deus, é uma vida digna, irmão. É você conseguir viver uma vida pagando as tuas contas, não devendo ninguém. Viver uma vida podendo sustentar teu filho e tua filha. Podendo ter uma condição de abençoar a obra de Deus, abençoar o seu semelhante, o teu próximo. É isso que a gente prega. Esse dia eu estava até comentando. Às vezes a pessoa vem para a igreja desempregada, irmão, desempregada, clama a Deus, Deus abre uma porta de emprego para ganhar às vezes 1 salário, 2 salários. Ué, essa pessoa já não prosperou? Para quem estava desempregado, agora tem 1 ou 2 salários como renda, já prosperou. Claro que a pessoa pode clamar a Deus para que outras portas se abram, para que ela passe a ganhar 3, 4 salários, 5, 6, 10, por que não? Então Deus tem prazer em abençoar o povo dele. Como o Salmo 35, 27 diz, põe aqui para mim, por gentileza. Salmo 35, 27, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente. O que o povo de Deus deve dizer continuamente? O Senhor que ama, Ele não odeia não, viu? Ele ama o que, gente? A prosperidade de quem? Do seu servo, seja o que? Engrandecido. Então Deus ama, irmão.
Deus não odeia a sua prosperidade em todos os sentidos, inclusive no sentido econômico e financeiro. Mas que isso daqui seja oriundo de uma fonte lícita, com a bênção de Deus. E não por meio de atitudes ilícitas, como falamos agora há pouco. A Bíblia diz em Jeremias 17:11, dá para colocar aqui também, filhinho? Põe para mim, por gentileza. Olha só. Como a perdiz. O que é perdiz, pastor? Tipo uma codorninha aí. Que ajunta ovos, que não choca. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não o quê? Retamente. Olha o que vai acontecer. No meio dos seus dias, deixará, e no seu fim se fará o quê? Um insensato. Tem gente que para ter um pouco mais de dinheiro engana um pai de família, uma mãe de família. Faz um negócio, faz questão de trapacear, passar a perna. Eu não estou falando que você não pode negociar, viu? Negócio é negócio, mas espera aí. Tudo tem limite. Às vezes a pessoa até numa negociação, ela prejudica a outra propositalmente, sabendo que isso vai trazer a ela um dano. Dano esse que vai afetar a família de uma forma geral. Poxa, você vai vender um carro, irmão? Você sabe que o carro está à beira de fundir o motor. Aí está lá vendendo o carro, taca óleo grosso dentro. Aí chega e pergunta, esse motor aí? Rapaz, 0 quilômetro. Ó, pode ligar, nem barulho faz. Lógico, tem um óleo lá que é mais grosso que mel. Na primeira troca de óleo vai começar a bater tudo. Não custava falar, amigo, olha, eu estou vendendo esse carro, só que tem um porém. Se comprar, vai ter que fazer o motor. Ah, pastor, mas se eu abrir a boca, eu perco. Irmão, ser honesto e sincero nunca é perca, é ganho. Porque você deita a cabeça no travesseiro e dorme. O problema é que tem gente que não leva isso, sabe, a sério. É, pastor, o mundo é dos espertos. Deus está unido com a inteligência, viu, e sabedoria. Esperteza. Ela está vinculada com a sagacidade. Sabe quem usa disso? Satanás. O que é oriundo de Deus é a sabedoria e a inteligência. Aí, entendeu? Agora, essa esperteza com a tônica de sagacidade, de engano. Põe esse mesmo texto para mim aqui, filhinho. Pode pôr na NVI, na NTLH, o que tiver mais fácil aí para você. Ó, é o mesmo texto, tá? Só muda a versão. Olha lá, o anterior a esse. Isso. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Ela não botou aqueles ovos, foi outra ave. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão. E no final, ele se revelará o quê? Se revelará um tolo. Então nós temos que ter tudo que Deus quer que nós venhamos ter, mas de uma forma lícita, gente. Eu falei alguns bons minutos atrás, que nós íamos falar de casamento, né? É um contraste aqui agora, né? Vamos sair aqui da vida econômica e financeira e olha o salto que nós vamos dar. Né? Casamento. Apesar que está tudo ligado, viu? Está tudo ligado. E se tem uma coisa que também tem afetado muitos casamentos, é dificuldades financeiras. Porque às vezes começa a troca de farpas, troca de acusações. Por isso que,
tudo que um casal for fazer assim, no tocante à vida financeira, irmão, tem que ser algo acordado entre eles, algo conversado. Não é aquela coisa, vou fazer, não dou satisfação para ninguém, nem para a esposa. Isso não é sábio, não. Ela tem que estar participante, ela tem que saber. Mas voltando para cá, vamos falar de casamento. Se tem uma coisa que Deus quer, irmão, é abençoar os casamentos, até porque quem criou o casamento foi Ele. Foi Ele que disse, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Isso partiu de Deus, irmão. Isso partiu de Deus, não partiu do homem. Foi o próprio Deus que tomou a decisão. Peraí. Não é bom que o homem esteja só. Então eu vou criar aqui uma pessoa para estar com ele. Em Gênesis 2,18, põe para nós aqui, filhinho. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Já vai aparecer aqui já. Olha só. Então o Senhor Deus disse. Ele mudou a versão, mas a mesma coisa, tá? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Volta na versão que meu filho estava. Na outra que você tinha colocado aqui. Isso. Então disse o Senhor, ou melhor, então o Senhor Deus disse, é a mesma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Olha só o que ele diz aqui, ó. Farei para ele uma aliada. Irmão, a esposa tem que ser aliado um do outro. E detalhe, né, irmão? Detalhe. Aliada, mulher. O que Deus falou que ia fazer para o homem? Uma aliada e não um aliado. O que você quer dizer, pastor? Você entendeu. O padrão do casamento é a união do macho e da fêmea e do macho. O que passa disso foge completamente o que Deus estabeleceu na palavra dele. É engraçado que tem hoje pessoas que rejeitam isso, né? Dizem amar a Deus, mas rejeitam a sua palavra. É contraditório isso. Não, eu amo a Deus, mas não amo a palavra dele. É no mínimo contraditório. Então foi o próprio Deus que criou o casamento, mas espera aí. Até para casamento tem meios lícitos e ilícitos. Tem uma frase que diz assim: Deus não constrói uma família destruindo outra. E é a pura verdade. É a pura verdade. Como que você vai ser feliz no casamento, visando, né, um futuro casamento, de olho em alguém que já é comprometido? Para começo de conversa, esse sentimento que a pessoa nutre é um sentimento oriundo da carne dela, não vem de Deus. Porque Deus não ia despertar na pessoa um sentimento que fere a palavra. O que tem de gente, irmão, destruindo casamentos, interferindo em matrimônios. Essas pessoas não têm noção do que espera elas no dia do julgamento. Se tem uma coisa que é sagrada, é o casamento. Casamento é instituição divina, é algo sagrado, não foi criado pelo homem. Por isso que em Hebreus 13:4, vamos mexer um pouquinho na Bíblia aqui. Eu estou só citando os textos, né? Vamos abrir aqui, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 4.
Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Hebreus 13:4 diz assim. Todos vocês encontraram, gente? Tá. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o quê? O julgará. Por isso que eu falo, essas pessoas não têm noção o que espera elas no dia do juízo. Não, pastor. Sabe o que é, pastor? É que ele não é feliz no casamento, é que ela não é feliz. Ah, irmão, para de conversa. Tem gente que se deixa levar por conversa de demônio. A Bíblia condena você cobiçar o que é do alheio, inclusive a sua esposa, o seu marido. Eu contei esses dias para vocês, eu era recém-chegado numa igreja nossa, numa cidade, de um estado aí da nossa nação. E acabou o culto pela manhã, era um dia de semana, eu creio que era uma quarta-feira, eu era recém-chegado nessa igreja. Aí é normal as pessoas virem até você para pedir oração. Normal. É normal, pastor, viver pedindo oração? É normal mesmo, desde que você ore, tá? É aquela coisa, eu peço que você ore por mim. Mas eu também tenho que orar, e vice-versa. Tem gente que pede oração, mas ela própria não ora. Aí quer tapar o sol com a peneira, aí não dá. Mas voltando para cá. Aí ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei, claro, minha irmã, ora sim. Eu falei, mas está tudo bem? Ele falou, não, tá. É que eu nunca fui feliz na minha vida sentimental. E olhando para ela assim, uma jovem senhora, assim, uma aparência mais madura. Falei, tá bom, vamos orar. Falei, fecha os olhos, põe a mão aqui sobre a região do coração. É um costume nosso colocar as mãos sobre o alto da cabeça. Aí quando eu fui colocar as mãos sobre o alto da cabeça, assim, sabe, senti uma resistência, assim, uma mão pesada, aquela sensação que a mão foi e voltou. Parece até aquela sensação que você pega dois ímãs, né, e eu pego os dois polos iguais e tenta aproximar assim, e fica repelindo um ao outro, sabe? A mão foi e meio que voltou assim. Aí eu falei, minha irmãzinha, é só um minutinho, abre os olhos aqui. Só fazer uma pergunta, não é querendo ser invasivo não, mas a senhora falou que a senhora não é feliz na vida sentimental. Eu só podia só explicar um pouquinho, só para me saber direcionar a oração. Eu senti de fazer isso, sabe, irmão? Não é toda hora que você sente, mas... Aí ela, pastor, porque assim, eu já tive vários relacionamentos, mas não dá certo. E no meu atual relacionamento, ele não me assume. O homem que eu estou com ele não me assume. Aí eu falei, tá, mas assim, assim, vocês se namoram, né? Vocês são namorados, e na hora que a senhora fala, tipo, de casamento, a senhora percebe que ele se esquiva, é isso? Não, pastor, é que ele já é casado. Ah, irmão. Aí depois eu entendi, né? Porque a mão foi e voltou. Eu falei, como assim? Não, é que ele já é casado, mas ele já falou para mim que não ama a mulher dele, não gosta, inclusive vai se separar dela para ficar comigo. Mas pastor, faz tempo que eu espero isso e até agora nada. Ah, meu irmãozinho. Cheguei, falei sério com ela. Falei sério. Cheguei para ela e falei assim, minha irmãzinha, a senhora... Né? Eu já nem sabia mais, chamava de irmã, né? Não é julgamento não, gente, mas pelo amor de Deus. Eu falei, minha senhora, ó, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Deixa eu te dar um conselho, não meu, mas da palavra de Deus. Aí eu citei 1 de Pedro 4,15 para ela. Põe aqui para mim, gente. 1 de Pedro 4,15. Põe aqui, Juliano. Põe para mim aqui, filhinho. Que nenhum de vós padeça. O que é padecer? É sofrer.
Aí ele cita 4 coisas, ó. Como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios o quê? Alheio. Irmão, casamento é negócio alheio. Irmãos, louca é a pessoa, louca, é louca essa pessoa, louca é essa pessoa que quer se envolver com gente já casada. Se essa pessoa não se arrepender do seu erro, não se converter, não se entregar a Jesus, o que espera ela no juízo é uma condenação com C maiúsculo. Tanta gente livre no mundo, mas a pessoa vai pôr os olhos naquele ou naquela que já é comprometida. E o pior é ter pessoas que se vendem desse tipo de coisa, irmão. Olha o mais baixo nível que uma pessoa se põe. Uma pessoa dessa, ela está se tornando adúltera, tá? Por quê? Porque ela está se unindo a um adúltero. A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor se torna um mesmo espírito com Ele. Quando a pessoa se une com alguém que é adúltero, se torna tão adúltero quanto ele ou ela. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, irmão. Vai passar longe dali. E às vezes a pessoa, ela sabe, ela acha que isso não tem problema nenhum. Eu não estou falando aqui, irmão, da vida passada. Às vezes a pessoa tem uma vida passada antes de Jesus, conforme eu sempre prego para vocês. A vida passada é passada. Agora, de Cristo em diante, não. De Cristo em diante, não, irmãozinho. Às vezes a pessoa, quando tinha lá os seus 20 anos, sei lá, 18, 20, 22 anos, fez besteira lá naquela época ela não conhecia Jesus, irmão. Não estou falando do passado. Estou falando daqueles, irmão, que diz que é do Senhor, mas procede de uma forma louca, completamente na contramão da palavra de Deus. E a pessoa que se envolve em casamentos alheios, se envolve em negócios alheios, envolve-se também em casamento. Irmão, a pessoa já é comprometida, esquece. Ah, mas não é feliz, problema é dela, problema é dele, que eles se acertem, mas que você não caia na loucura de querer, entre aspas, se aproveitar da suposta infelicidade para querer se aproveitar de uma situação. Não cai nisso não, irmão. Não caia nisso não. Você vai estar caminhando para um caminho de dor e sofrimento. Gease cobiçou o que não podia, uma riqueza ilícita. Tem gente que quer cobiçar o ilícito, irmão. Um homem comprometido, a mulher comprometida, a família que já está formada, misericórdia. Na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, vamos lá, já vou terminar já. A Bíblia diz assim no capítulo 6. Primeira aos Coríntios. Capítulo 6. O versículo é o 10. Não, o quê? Erreis. Só molhar a garganta aqui, irmão. Não erreis. Então já começa como exortação, né? Não erra não. É homem comprometido, irmão, passa longe. É mulher comprometida, irmão, passa longe, viu? Não deixa o diabo te enganar, não.
Não deixe o diabo te enganar. E ele, se tem uma arte que o diabo domina, é a arte do engano. Cuidado. Ei, pastor, ninguém manda no coração, né, pastor? Um coração desguardado pela palavra é terreno fértil para o diabo trabalhar. Viu? Cuidado. Cuidado. Aí ele diz, não erreis. Aí ele começa a falar aqui. Ele diz assim, ó. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha, já chegou. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? O reino. Não vai herdar, gente. Pastor, se tem uma coisa que eu tenho comigo é o sonho de constituir família, casar e ser feliz. Ore a Deus, não tem pecado nenhum. Mas ore a Deus que Deus coloque diante de você alguém livre, desimpedido, que não tem vínculo com ninguém. Porque se tiver vínculo com alguém, isso não provém de Deus. Isso provém do inferno e não é bênção para você. Amém, Jesus? Que Deus fale mais aos irmãos. Tá bom? Fique de pé, vamos orar em nome do Cristo. Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.